oportunidade de ler um texto, e aos presentes eu peço que se acomodem. Capítulo 19 do livro de Lucas, que diz: tendo entrado em Jericó, atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia, por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo à frente, subiu no sicômoro, a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho que ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Eu peço, reforçando o pedido do pastor Marinho, que você compartilhe essa live. Você convide alguém para assistir junto com você, para continuar assistindo junto com você, para alguém que está afastado, para alguém que está desviado dos caminhos do Senhor, para aqueles que estão tristes, desanimados. Compartilhe o link, mostre para alguém esta mensagem. Se inscreva também no canal para acompanhar tudo o que ocorre e acontece por aqui, porque é bênção de Deus para a sua casa e para a sua vida. O texto que foi lido é um texto bem conhecido de todos e que sempre nos direcionamos a Jesus como Salvador nesse texto. E coisa muito interessante me toca esse texto é que Zaqueu, ele era um judeu. Zaqueu era um publicano, era um judeu que trabalhava para Roma. E pelos seus, ele não era bem visto e ele não era querido. O texto anterior, do capítulo anterior, nos informa que Jesus ele ia entrando na cidade. E na entrada da cidade tinha um homem que era cego e que, ouvindo um alvoroço, um burburinho, ele perguntou o que é que estava acontecendo. E alguém disse para ele: é Jesus, o Nazareno, que está passando por aqui. E aquele homem, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais as pessoas pediam para ele se calar, mais alto ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O homem estava na entrada da cidade e Jesus restitui a ele a sua visão. Jesus salva, cura alguém na entrada da cidade, e Jesus ele salva Zaqueu lá dentro da cidade. O homem que Jesus ele salva na entrada da cidade não tinha nome, mas o homem que ele salva dentro da cidade tinha nome. O homem que Jesus ele cura na entrada da cidade não tinha respeito, mas o homem que foi salvo dentro da cidade, ele tinha muitas pessoas que o bajulavam, porque ele era muito rico, então ele tinha muita fama. O homem que foi curado fora da cidade era alguém que estava no meio da poeira, estava sujo. E o homem
que foi salvo dentro da cidade era alguém que era rico, era alguém que tinha posses. E aqui eu já aprendo que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele veio para o preto, ele veio para o branco, ele veio para o pobre, ele veio para o caído, ele veio para o necessitado, ele veio para o religioso, ele veio para o aflito, ele veio para aquele que está precisando de uma cura, ele veio para aquele que está precisando de um milagre. Jesus, ele não faz distinção de pessoas. Jesus, ele não abençoa ou cura alguém que se acha mais espiritual que alguém, que acha numa posição de poder, numa posição de autoridade. Quando Jesus chega, ele salva todos, os quantos ouvirem a sua voz. E ele continua nessa manhã para salvar a todos o que derem ouvido à sua voz. A Bíblia nos diz, no versículo 1 do capítulo 19, que Jesus, ele entrando em Jericó, ele ia passando pela cidade. E isso me dá uma atenção para uma aplicação que vem ao meu coração. É que Jesus, ele não voltaria mais para Jericó. Jesus, ele não passaria mais em Jericó. Era a última vez que os pés de Jesus passavam em Jericó. Porque ele subiria então para Jerusalém, e ali ele seria morto, crucificado, e depois seguiria rumo ao céu, na sua ressurreição. Então Jesus é a última vez que ele passa por Jericó. O cego não sabia, Zaqueu também não sabia, mas era a última oportunidade que eles estavam tendo de estar com Jesus, de ter a oportunidade de clamar por Jesus, de ter a oportunidade de ouvir Jesus. Eu aprendo e eu entendo que nessa manhã também não é diferente. Quem sabe hoje pode ser a nossa última oportunidade, pode ser a nossa última chance, pode ser o nosso último momento. Porque muitas vezes nós dizemos para nós mesmos: amanhã eu mudo, amanhã eu melhoro, amanhã eu me converto, amanhã eu retorno para Jesus, amanhã eu volto para a igreja, amanhã eu melhoro o meu caráter, amanhã eu vou fazer tudo diferente do que eu faço hoje. Mas só que amanhã pode ser tarde demais. Tanto o cego como o Zaqueu, mesmo sem saber, aproveitaram aquele dia que Jesus estava passando por Jericó. E Jesus, nesse momento, ele também está passando na tua casa, ele está entrando na tua casa, ele está entrando na tua vida. Então não perde a oportunidade de abraçá-lo e dizer: é agora que eu quero mudar, é agora que eu quero me transformar, é agora que eu vou ser a outra pessoa, é agora que eu vou retornar aos braços do Pai, porque mais tarde ou amanhã eu não sei o que me espera. O dia é hoje, o teu momento ele é agora, porque Jesus, ele está passando por Jericó. E o texto do capítulo 19 continua a nos informar que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Zaqueu era rico, mas eu posso dizer que ele era muito rico. Os publicanos, que trabalhavam para Roma como cobradores de impostos. Só que a Bíblia nos informa que Zaqueu, ele era chefe dos cobradores de impostos. Se aqueles homens já ganhavam muito dinheiro ilicitamente, imagina o quanto Zaqueu não ganhava, já por ser chefe desses publicanos. Uma coisa que eu entendo, é que Zaqueu, por ser rico e ter posses, ele tinha muita gente ao seu redor, seguranças, funcionários, seus trabalhadores, seus bajuladores. E ele, quem sabe, como falam alguns comentaristas, por entender que Levi, também cobrador de impostos, tinha se convertido. Quem sabe uma conversa entre ele ou uma história que ele ouviu sobre esse homem.
Lhe chamou a atenção o porquê que alguém deixou de ganhar tanto dinheiro para agora servir e seguir alguém que não tinha nada a lhe oferecer daquilo que ele tinha, que era dinheiro. Então, ele tem a curiosidade, ele queria saber quem era esse Jesus. E dá a entender pelo texto que ele tinha muita vontade. E eu imagino que ele, por ter todo esse poder e essa autoridade com algumas pessoas, ele poderia fazer com que alguém afastasse a multidão para que ele se aproximasse de Jesus. Quem sabe um dos seus seguranças, dos seus funcionários, pudesse dizer: olha, Zaqueu, eu vou lá. A gente afasta a multidão e você se aproxima de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele tentou ver, mas ele não conseguiu porque era de baixa estatura. Então ele corre e sobe em cima de um sicômoro, ou uma figueira brava. A cidade de Jericó não era aquela antiga Jericó de Josué, porque aquela já estava a uns 4 quilômetros de distância, os escombros, e essa era uma nova Jericó, construída por Herodes. Era uma cidade muito arborizada, onde o próprio Herodes passava suas férias, e vinham muitos turistas para estarem ali. E ele sobe em uma daquelas árvores, porque ele corre e ele sobe para ver Jesus passando. E naquela época, era uma falta de educação muito grande, era um desrespeito, um homem ou uma mulher passar pela rua correndo. E Zaqueu, sendo um homem de posse, agora ele corre, e além de correr, ele sobe em cima de uma árvore para ver Jesus passar. A questão é que ele não estava aqui correndo para ver qualquer homem, não era um jogador, não era um cantor famoso, não era nenhum youtuber. Ele estava correndo aqui para ver Jesus. Eu aprendo que quando Jesus chega, não tem riqueza, não tem poder, não tem autoridade humana, não tem o egoísmo, não tem o ego do homem, ele cai por terra, porque quando Jesus chega, o coração do homem, ele bate mais forte. Quando Jesus chega em Jericó, quando Jesus chega na casa, quando Jesus chega na vida, não há quem resista à presença dele, porque a presença de Jesus, ela é forte, ela é transformadora. A presença de Jesus, ela traz salvação e mudança. E Zaqueu então, ele subiu naquele pé de sicômoro, porque ele disse: Jesus vai passar por aqui. Imagino que na mesma avenida que Jesus estava vindo, ele sobe então na árvore, e ele entendeu que Jesus ia passar por ali, e ele ia olhar para Jesus. Depois ele desceria da árvore, e a sua vida retornaria a ser o que era como antes. Só que Zaqueu não sabia que ele subiria naquela árvore, e quando ele descesse, a sua vida não seria mais a mesma. Eu quero te dizer nessa manhã, eu creio que nessa manhã, a sua vida não será mais a mesma. Não sei se você ligou a sua TV, não sei se você ligou no YouTube, não sei se você adicionou o link, apenas porque está fazendo as coisas em casa, apenas porque vou ver uma programação diferente, vou assistir mais uma live. Zaqueu também pensou assim: eu vou subir, eu olho ele, depois eu desço para continuar a minha vida. Só que Zaqueu subiu de um jeito e ele já desceu de outra forma. Você pode estar assistindo a gente agora de um jeito, mas você vai terminar essa programação de outra forma, mudado, transformado, crendo nas promessas de Deus, tendo retornado para a casa do Pai, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, e o propósito dele é alcançar o teu coração. O propósito dessa programação não é apenas mostrar quem prega, quem canta, não. O propósito aqui é levar Jesus ao teu lar, é levar Jesus na tua casa, é levar Jesus nos hospitais, é levar Jesus para ter esperança, você, aonde quer que você esteja. E Zaqueu, ele estando na árvore, ele entendeu: eu vou ficar aqui, porque Jesus, ele vai passar por aqui. E a Bíblia diz que quando Jesus, ele vai entrando em Jericó, e ele chega no lugar,
em que Zaqueu estava. Ele chega no lugar em que Zaqueu entendeu que Jesus iria passar. A Bíblia diz que Jesus para. Ele olha para cima e ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar em tua casa. Irmãos, ouvintes, amigos, ninguém falou para Jesus que Zaqueu estava ali, nem tampouco o nome de Zaqueu. Mas quando Jesus ele para em frente à árvore, ele olha para cima e ele diz: desce, Zaqueu. Ei, Jesus sabe o teu nome, Jesus sabe o teu endereço, Jesus sabe da tua necessidade, Jesus sabe do que você precisa, Ele sabe do que você está passando, Ele sabe da tua cura que você precisa, Ele sabe do milagre que você precisa, Ele sabe do milagre urgente que você precisa, Ele sabe de tudo. Zaqueu nem imaginava, quem diria? Eu imagino o susto de Zaqueu, Jesus olhando para cima, já tem um susto, e agora ele chama o nome de Zaqueu. Ele sabe CPF, ele sabe RG, ele sabe do amanhã, do que ainda vai acontecer na tua vida. Zaqueu ficou surpreso, porque ele não conhecia o poder de Deus, e o poder de Deus foi revelado ali. Então na tua vida hoje, o Senhor contempla a tua vida, a tua história. Você não precisa se preocupar nesta manhã, porque ainda hoje o seu telefone não tocou, porque alguém que você conhecia não conseguiu intermediar por você aquilo que você precisa. Eu vou te dizer uma coisa: tem alguém que está intermediando por você, e a Bíblia diz que é com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo de Deus que te conhece, que sabe da tua necessidade, que conhece o teu coração, e Ele neste momento está diante do trono de Deus, citando o teu nome, contando a tua história e a tua necessidade ao céu. Então você não precisa se preocupar, porque alguém não te chamou, não te falou, não te escolheu. Porque às vezes nós pensamos: se eu tivesse tal oportunidade, se eu conseguisse falar com alguém, se eu tivesse amizade com alguém. Mas assim como Jesus viu Zaqueu e conhecia Zaqueu, mesmo sem ele saber, Ele também te conhece. Ele sabe sim do teu endereço. Eu não sei se numa mansão, eu não sei se na grota, eu não sei se numa casa bela, eu não sei se numa casa alugada, eu não sei se está farto o armário ou se está faltando alguma coisa, mas Ele já sabe de tudo. Antes mesmo que você venha contar, Ele já sabe da tua necessidade. E Ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque convém hoje que eu fique na tua casa. O texto do capítulo 19 inicia dizendo que Jesus ia passando pela cidade, porque Ele disse aos discípulos: vamos para Jerusalém, porque vai ser lá que o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser morto, crucificado. Então a direção de Jesus e o seu endereço era Jerusalém. Mas agora Ele se aproxima de Zaqueu e disse: Zaqueu, hoje eu vou ficar na tua casa. Não tem como eu não entender que Jesus, Ele muda as estações. Jesus, Ele muda o tempo. Ele antecipa ou adianta da forma que Ele quiser, para dar vitória a quem Ele quer. Ele disse: Zaqueu, hoje. Imagina os discípulos: mas Jesus, a gente não ia, mas Senhor, a gente não ia para Jerusalém, a gente não tem logo que chegar em Jerusalém não, mas hoje eu vou ficar na casa de Zaqueu.
Jesus vai hoje na tua casa. Sim, Jesus vai hoje nos hospitais. Jesus vai hoje na tua necessidade. De repente você está pensando que Jesus está só passando. De repente é só uma palavra de ânimo. Depois que acabar a live, volta tudo ao normal. De maneira nenhuma. Jesus está dizendo: eu vou pousar na tua casa. Eu vou ficar na tua casa hoje. Eu vou fazer história na tua vida hoje. Eu vou fazer história no teu ministério hoje. Eu vou entrar naquele hospital hoje. Eu vou entrar no casamento hoje. Eu vou entrar naquela empresa hoje. Eu vou ficar lá hoje. É hoje, não é amanhã. E o texto diz que Zaqueu desce, alegre, contente, e recebe Jesus em casa. E aqueles que viram, criticaram porque Jesus agora entra na casa de um homem, que, para os irmãos terem ideia, nem o seu dízimo era aceitado pelos judeus, nem o seu dízimo era aceitado no templo. Publicano era um judeu tão rejeitado, que se um outro judeu fosse pego conversando com ele, era excluído do templo, da entrada do templo, das sinagogas. Não poderia mais estar no meio e ter amigos judeus. E outro judeu que tivesse próximo a esse, também era excluído. Zaqueu para os judeus era escória. Era tudo que havia de ruim. Era o retrato da imoralidade espiritual e o desrespeito com Deus. Então, quando viram Jesus entrar e dizer: olha, ele entra na casa para ser recepcionado. O que me chama a atenção é que Zaqueu não chamou Jesus para ir para casa, ele só queria ver. Ele só queria ver, eu vou só ver ele. De repente eu vou ver um pouco do rosto dele vindo, e quando ele passar por aqui, eu vou ver só o seu cabelo e a multidão ao seu lado. Mas o próprio Jesus, é ele quem se oferece, diz: Zaqueu, Zaqueu, você veio só me ver por curiosidade. Você vai me ter na sua casa hoje. É eu que estou dizendo: eu vou para a tua casa hoje. Eu vou entrar, Zaqueu, da tua casa hoje. Mas Zaqueu era criticado. O Senhor Jesus foi criticado, porque estava na casa de um pecador. Irmão, alguém roubou, alguém matou. A primeira coisa que a gente diz também, depois que faz todas essas coisas, é que vai para a igreja. Depois que comete todas essas coisas, é que agora quer dar uma de santo. Agora, depois de tudo isso que fez, alguém até me perguntou esses dias, sobre alguém de Posses: o que é que você acha da conversão de fulano? Será se fulano se converteu mesmo? E tal político, que se declara cristão, que não quer mais saber da área, será se ele se converteu de verdade? Aí eu disse para ele: eu não sei se vai responder a sua pergunta, mas será se Zaqueu responde? E a pessoa ficou: será? Aí eu disse: então, já que você disse será, eu vou dizer para você: responde. Porque Jesus, ele entra na casa de um criminoso, ele entra na casa de um bandido, ele entra na casa de um prostituto, ele entra na casa de um adúltero, ele entra na casa de um mentiroso, ele entra na casa do enganador. A questão é que quando Jesus entra, irmão, quem enganava não engana mais, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem adulterava não adulterava mais, quem se prostituía não se prostitui mais, porque Jesus, ele entra na casa de quem ele quer, porque a salvação é para todos. A salvação não é para os santos, a salvação é para os pecadores. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, quanto mais doente,
mais precisado de Jesus, esse alguém é. Então não se ache indigno, não se ache indigna de Jesus estar entrando hoje na tua casa. Abra as portas e diga: entra, Jesus. Eu não sou merecedor, eu não sou merecedora, eu não sou digno, mas entra, Senhor, neste lar, entra no meu coração, entra na minha empresa, entra no meu trabalho, entra na minha história, faz morada, habita aqui, toma conta, rege, comanda, administra tudo. Abre a porta do teu coração hoje e diz: Jesus, entra, porque eu não quero ser mais a mesma pessoa. E Jesus, enquanto está lá, sentado, imagina, parece que Zaqueu dá a entender que do nada. Eu lembro um pouco de Davi, porque Davi estava lá sentado no trono, as coisas tudo conquistadas, tudo aplanado, e de repente Davi: ainda tem alguém da casa de Saul para que eu possa abençoar? Do nada, o texto não diz que alguém o lembrou ou falou. Imagina Jesus sentado lá na sala de Zaqueu, os discípulos ao seu redor, Zaqueu na cadeira de frente, pastor Roberto, pastor Edmilson Kennedy. Imagina ele lá, Jesus sentado e Zaqueu de frente, babando, ouvindo Jesus falar. Ah, irmão, a consciência de Zaqueu veio na hora. O seu subconsciente trouxe à sua consciência tudo aquilo que ele tinha praticado. Trouxe à sua consciência a sua rejeição pela sociedade. Imagina ele agora, de repente, do nada. Aí ele começa a olhar e dizer: Jesus está na minha casa. Quem sou eu? Os meus irmãos não gostam de mim. Os meus irmãos me rejeitam. Eu não sou respeitado por boa parte da sociedade. E eu não sou digno realmente de ser respeitado por eles. Agora eu estou sentado na minha casa de frente para um homem que tem curado os enfermos, que tem ressuscitado mortos, que tem salvado prostitutas. Agora eu estou vendo um homem santo, um homem que andou sobre o mar, um homem que acalmou o vento, acalmou a tempestade. Ele agora está sentado na minha sala, ele está conversando comigo. Aí Zaqueu toma uma posição e diz: eu não posso continuar do mesmo jeito, eu não posso ser o mesmo homem. Aí ele abre a boca e diz: Jesus, eu vou fazer uma coisa, os meus bens eu vou dividir com os pobres, e se tenho defraudado alguém quadruplicadamente, eu vou retribuir. Eita, lava sobre a cara. Ah, irmão, as palavras seguintes de Jesus é que me encanta. É que Jesus diz: pastor, hoje. Mas Jesus não já estava lá? Aí Jesus diz: hoje. Mas Jesus já estava lá. Porque quando Jesus não abriu, entrou na porta, na casa dele, por exemplo, Jesus já chegava dizendo: chegou salvação? Não. Quando Zaqueu toma a atitude, aí Jesus disse: hoje chegou salvação nessa casa. Aqui serve para mim e para você. Serve para os religiosos, serve. Eu sou cristão. Eu sou da minha igreja, eu sou da minha religião. Desde o tempo dos meus pais. Olha, eu creio nisso. Quando eu posso, eu vou aos domingos. Quando eu posso, eu vou pela manhã. Quando eu posso, eu vou numa terça. Quando eu posso, eu estou passeando pelas ruas, adorando, cantando. Não. Jesus aqui nos ensina que precisa de mudança e de transformação. Jesus nos ensina que precisa de uma atitude para que realmente haja salvação.
Você precisa dizer sim para Jesus de verdade. Você precisa mudar o que você não quer mudar. Você precisa tirar de dentro de você o que você precisa tirar. Porque Jesus, ele não tem como ter salvação na vida de alguém que simplesmente tem 30 anos na sua religião, na sua igreja, no evangelho ou no catolicismo. Seja de qual for a sua religião, não. Jesus não. Precisa ter mudança. Porque não há salvação aonde há ódio. Não há salvação aonde há rancor. Não há salvação aonde há divisão. Não há salvação aonde há disse-me-disse. Não pode haver salvação onde há adultério, onde há prostituição. Não pode ter salvação onde há roubo, onde há furto. Não pode ter salvação onde tem tudo aquilo que é contra as leis de Deus. Jesus disse: eu vou para a casa de Zaqueu. Mas a questão ali, a atitude agora é de Zaqueu. Jesus está entrando nessa manhã na sua casa desde cedo. Agora cabe a você dizer: Senhor, eu vou reconhecer que sou pobre, miserável, pecador. Estou rejeitando tudo aquilo que me atrapalha de te servir melhor, de te adorar melhor. Eu arranco hoje, Senhor, a mágoa. Quem sabe você pode até mandar um WhatsApp ou liga para alguém pedindo perdão, ou dando esse perdão, para que, como na casa de Zaqueu, o Senhor possa dizer 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, e o Senhor vai dizer: mas hoje verdadeiramente chegou salvação nesta casa. E eu creio que o Senhor está entrando com salvação na tua casa, na tua família e na tua história. A última aplicação, agora nesse momento, Jesus, ele diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, desce depressa. Eu não posso entender que Jesus estava com pressa porque estava com fome, eu queria descansar. Um homem que estava acostumado a andar dias pelo deserto, que estava acostumado a se abnegar de comida para jejuar, está orando. Eu não posso entender que ele estava com pressa porque ia para Jerusalém, porque ele disse para Zaqueu: não, convém que hoje, convém. Então não, eu preciso ficar, uma necessidade de ficar hoje na sua casa. Mas Jesus, ele vai dizer para Zaqueu: desce com pressa. Só que se formos olhar para a Bíblia, a gente vai ver o barco quase à deriva e Jesus dormindo na popa do barco. Então com Jesus as coisas na calma. Os discípulos lá no mar de Tiberíades, quase a naufragar, ao invés de Jesus ir voando, não, a Bíblia diz que Jesus ia andando sobre as águas. Então Jesus trabalha com calma. O povo está com fome, já longe de casa, já para dentro do deserto. Quase 15 mil pessoas com fome. E Jesus manda que a multidão se assente. Jesus trabalha com calma. Alguém chega e diz: Senhor, olha, aquele a quem tanto tu ama morreu. Corre lá, vai lá. Aquele a quem tanto tu amas está doente, vai lá, corre lá. Aí Jesus chega lá 4 dias depois, quando o homem já está enterrado. Então Jesus trabalha com calma. Só que Jesus disse para Zaqueu: desce depressa. E eu vou falar algo aqui, e eu quero que você entenda e preste muita atenção no que eu vou falar. E eu falo isso debaixo do sangue de Jesus, e é isso que eu tenho sentido. E tenho pedido a Deus a confirmação em oração. É que se Zaqueu, quero que você pense comigo rapidinho. Zaqueu, se ele era um homem mentiroso, enganador, se ele defraudava as pessoas, só por ele ser cobrador de impostos, com certeza os impostos já cobrava a mais do que o que era necessário. Então eu entendo que a casa de Zaqueu, ela não era uma casa abençoada, ela era uma casa amaldiçoada. De repente os móveis, tudo que Zaqueu tinha, ele sabia que não era de um suor legítimo, mas era de enganação e mentira. Quem sabe seus filhos, sua família, viviam também alargados nas posses que ele tinha,
mas que foram constituídas de forma errônea. Aí Jesus agora diz: desce depressa. E eu quero que você entenda, porque o mundo espiritual existe, e a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Deixa eu te dizer uma coisa: quem quer te destruir não é o teu irmão, não é o teu amigo. Quem quer te destruir é o diabo, é o Lúcifer, é o anjo caído, aquele que não tem mais salvação. É ele quem está tentando destruir a sua vida e o seu lar. É esse mesmo que estava operando e trabalhando na vida de Zaqueu. Então eu passo a entender que é por isso que Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou entrar na tua casa, e aqueles que habitam lá, e aqueles que trabalham lá, vai ser a última vez que eles estiveram lá. Agora deixa eu parafrasear o texto numa aplicação seguinte. Imagina agora os demônios indo lá correndo e dizendo aos outros: sai de dentro da casa de Zaqueu. E os demônios: porque sai de dentro da casa de Zaqueu? Aqui não vai ter mais prostituição, aqui não vai ter mais adultério, aqui não vai ter mais mentira, aqui não vai ter mais engano. Por quê? Porque Jesus de Nazaré está vindo com ele e disse que hoje ele vai estar aqui na casa de Zaqueu. E quando Jesus chega, as coisas não ficam do mesmo jeito. Quando Jesus chega, tem cura. Quando Jesus chega, tem libertação. Quando Jesus chega, tem mudança de caráter. Quando Jesus chega, o que estava embaixo vai para cima. Aquele que estava esquecido passa a ser conhecido, porque o Senhor, quando entra na casa, nada continua do mesmo jeito. Então eu te convido nessa manhã a deixar Jesus entrar na tua casa.